E aí, estrelas, tudo bem? Vamos lá então para mais um direcionamento da semana, do dia 8 ao dia 14 de outubro, onde teremos a formação da fase crescente no signo de Capricórnio. Terça-feira, dia 8 de outubro, temos aí a Lua em sextil com o Sol, sextil com Mercúrio, tá? Então esses dois aspectos aí são aspectos fluidos, aspectos que trazem criatividade, sociabilidade, né? Momento bom aí para absorver novos conteúdos, também passar novos conteúdos para as pessoas. Bom momento para formar reuniões. A Lua também vai estar formando quincúncio com Marte e oposição intensa com Júpiter, tá? Isso aí são os desafios. Esse aspecto com Marte pode trazer mais agito para o dia, né? Então vai ser um dia mais agitado. Tomar cuidado aí em querer fazer as coisas logo, né? Até porque terça é um dia de Marte, então a gente vai sentir uma agitação aí de dentro para fora ou entre as conexões. E essa oposição de Lua e Júpiter pode trazer algumas discussões por pensamentos diferentes, por crenças diferentes, né? Apesar de que, se a gente começar a ouvir o que o outro tem para dizer, né, mesmo que seja um pensamento diferente do nosso, a gente pode criar aí uma outra interpretação daquilo que a gente precisa solucionar, né? Então, é bom a gente estar atento a todas as informações que chegam, né? E também as que saem, porque essa oposição também pode deixar a gente impaciente e um pouco grosso, né? Aí a parte meio cavala de Sagitário impera. E daí na noite da terça-feira continua os mesmos aspectos, tá? A Lua, ela só deixa de formar sextil com o Sol, ela continua em sextil com Mercúrio, oposição com Júpiter, e também vai ter Lua em quincúncio com Urano e quadratura com Netuno, tá? Isso pode deixar nossos pensamentos mais distantes, ou a gente pensando muito no futuro, pode até gerar uma certa preocupação com o futuro. E essa quadratura de Lua e Netuno pode trazer algumas paranoias, então cuidado em pensar longe demais, né? Pra gente não criar situação que não tem nada a ver. Quarta-feira, dia 9, a Lua entra em Capricórnio por volta das 6h49 da manhã, tá? Então, o humor, ele muda. Sagitário, o humor fica mais ativo, mais expansivo, né? Como eu falei, até bem mais humorado. Agora, em Capricórnio, a gente já fecha o humor. Então, a gente fica mais rígido, mais sério. A Lua, durante o amanhã, ainda vai estar naquela quadratura com Netuno, né? Então, cuidado com as paranoias, para que as paranoias não deixem a gente muito fechado, muito sério, muito crítico, tá? E ao longo do dia, até a noite, a Lua vai ficar sem aspecto. Então, essa quarta-feira é um dia mais de introspecção, né? E para resolver assuntos aí profissionais, assuntos que levam um tempo para serem realizados, né? Por exemplo, metas a longo prazo. Na quinta-feira, dia 10 de outubro, teremos a Lua em oposição com Marte já de manhã, então a quinta-feira vai ser bem agitada. Neste dia também vai ser formado a fase crescente da Lua em Capricórnio, né? Então, na tarde aí, por volta das 13h54 da tarde, né, às 15h54, teremos já a formação da fase crescente durante o ascendente em Peixes, certo? Então, pelo ascendente em Peixes, o Sol vai para casa 8 e a Lua vai para casa 11. Isso de forma geral, é lógico que cada pessoa tem Capricórnio em um setor específico da vida, mas de forma geral, né, falo de Capricórnio e Libra, né, porque o Sol está em Libra. Este é o momento em que a gente vai sentir transformações, mudanças profundas entre grupos, entre amigos, ou a gente vai começar a perceber novos grupos chegando na nossa vida, como também amigos se distanciando, né, coisas que podem acontecer para a evolução de cada um, porque assim, gente, às vezes a gente tá com uma amizade com alguém, com um crush, sei lá, uma conexão até longa, um período longo de tempo, só que as vibes mudam, né? A vibração da pessoa muda e da outra também. Isso faz com que as pessoas automaticamente se separem, né? Pode ser que não seja para a vida toda, pode ser que seja para a vida toda. Depende muito de como elas vão se reconectando ou se repelindo, né? Então tudo depende da frequência e da vibração de cada um. E essa fase crescente também pode nos abrir para o crescimento em projetos em grupo, principalmente para pessoas que já têm projetos em grupo aí em andamento. É um bom dia aí para a gente ver tudo isso crescer, né? Eu começar a dar crescimento a tudo.
A Lua vai estar em sextil com Vênus durante a noite. A oposição com Marte continua. Essa oposição com Marte, gente, ela traz aquele agito, mas ela pode trazer brigas por vontades diferentes, né? Então uma pessoa quer fazer uma coisa e a outra quer fazer outra coisa. Aí isso gera um conflito, mas conflito de ego, tá? Então, aí é muita questão também de se adaptar, né? Ou se eu quero fazer uma coisa, você quer fazer outra, cada um faz o que quer fazer, não precisa estar junto, né? E aí o alerta da noite é isso. A Lua vai continuar nessa oposição. Mais um adentro. A Lua também vai estar formando quadratura com Mercúrio. Então as ideias elas podem não bater durante a quinta-feira à noite, né? Ou pode ser que a gente esteja mais avoado, ou pode ser que a gente esteja aí pensando demais em questões nossas e acabe meio que apagando o que o outro tá falando, tipo, sabe? A pessoa tá falando com você e você tá olhando pro nada, né? Tomar cuidado com essas distrações, às vezes nem por coisas, por questão de celular, por questão de TV, mas pela própria mente mesmo, certo? Durante a noite também vai estar rolando trígono com Urano, e esse trígono ele traz fluidez para assuntos em grupo ainda, tá? Então, conversas de um para um, pode ser que não haja muito foco para terem resolução. Agora, se for uma conversa em grupo, né, como tem mais cabeças ali funcionando, uma resolução pode acontecer, de qualquer assunto. Sexta-feira, dia 11 de outubro, a Lua continua em Capricórnio durante a manhã, então a Lua segue em quadratura com Mercúrio, segue também na quadratura, na oposição com Marte, 2 desafios, né, então ainda vai estar rolando um pouco de travas nas conexões, né, ou por oposição de vontades, ou por ideias que não estão batendo. Lua também vai seguir em trígono com Urano, tá? Então, como eu falei, para projetos em grupo, qualquer assunto que seja lidado em grupo, tá fluido. Lua também vai estar formando sextil com Netuno e conjunção com Plutão. Isso já traz uma criatividade e insights, tá? Esses dois são planetas distantes, então eles lidam com questões mais espirituais, mais pelas entrelinhas, né? Então pode ser que nesse dia, se a gente tiver uma conexão mais... um olhar mais introspectivo, mas no sentido de interiorização, a gente vai conseguir lidar com questões só de estar ali focado na gente, né? Pode surgir certos insights, tá? Aí, às 13h31, a Lua entra em Aquário. E aí continua a Lua em conjunção com Plutão, porque Plutão tá ali entre Aquário e Capricórnio, né? Então isso fica até a noite ativo. Isso traz magnetismo, tá? Para as ideias que precisam de manifestação. E também para atrair pessoas. Às vezes a gente tá pensando muito em alguém, aí a pessoa sente que você tá sentindo e aí acontece a conexão por conta dessa magnetização, tá? Isso pode acontecer durante a sexta-feira inteira. Para rolê, para assuntos aí sociais, também tá positivo, tá? Porque, querendo ou não, a conjunção de Lua e Plutão, ela traz... Toda conjunção é neutra, tá? Então ela não é nem boa nem ruim. Depende do entorno, depende do que você tá pensando, do que você tá sentindo e das conexões que estão com você, tá? Isso gera, sim, conexão entre as pessoas, mas depende ali de tudo que tá na nossa volta e no nosso interior para que seja bom ou ruim. E outra coisa, gente, só uma observação aqui. Plutão, né, ele pode trazer também fins de ciclo. Então, apesar de ser uma fase crescente, às vezes o crescimento que a gente precisa, ou o que a gente precisa para crescer na vida, é se desconectar de alguém, tá? Então, pode ser que essa conjunção, né, de Lua e Plutão traga algum rompimento, tá? Mas um rompimento que já vem aí acontecendo de um período, né? Não é uma coisa brusca que nem se fosse, por exemplo, com uma quadratura, com Urano junto, enfim. Só uma observação. Sábado, dia 12 de outubro, Lua vai estar em trígono com o Sol, né? Isso traz criatividade para o dia, isso traz mais consciência dos nossos pensamentos e sentimentos, né? A gente vai ter meio que uma conexão, uma fluidez entre eles.
O Sol, gente, né? Porque a Lua vai estar formando só esse aspecto com o Sol. Então os aspectos do Sol ficam mais abertos pra gente falar sobre. O Sol durante a semana inteira vai estar em quadratura com Marte, tá? E também em trígono com Júpiter. E isso vai trazer um agito para a semana inteira, né? Uma tensão, uma ansiedade, uma vontade de fazer algo em prol daquilo que a gente quer realizar, né? Seja cortar relações com alguém, seja dar início a algum projeto, continuar assuntos que estão inacabados, estudos, enfim. A gente vai sentir uma urgência em fazer as coisas. Só que como é uma quadratura, vamos tomar cuidado com agir por impulso. Para falar, para entender alguém errado, né? Porque por mais que não seja um período de Mercúrio retrógrado, pode dar aquele feeling de Mercúrio retrógrado, né? Então vamos tomar cuidado, prestar atenção. Aí durante a noite a gente tem a Lua em trígono com o Sol, só que mais intenso, né? Isso segue na mesma vibe aí de criatividade, consciência em relação ao que a gente sente, o que a gente pensa. Abertura de consciência também para o que as pessoas estão falando, e para o que está acontecendo no nosso entorno. E a Lua vai estar também formando trígono com Júpiter. Um trígono com Júpiter, ele traz mais expansão de consciência, então a gente vai estar mais aberto para ouvir, também para falar, né? Pode gerar aí um sábado de conversas profundas entre as pessoas. Domingo, dia 13, temos a Lua ainda naquele trígono com Júpiter, certo? A Lua vai estar formando quadratura com Urano, né? Então, apesar da gente estar aberto para piadinhas, para abrir a consciência para entender o que está acontecendo em nossa volta, no nosso interior, essa quadratura com Urano pode trazer algumas travas em assuntos em grupo, né? Aí já fica diferente o clima. O clima é mais para você lidar com os seus próprios assuntos do que querer muito invadir o espaço do outro, né? O espaço alheio. Lua também vai estar em quadratura com Vênus, então também não é um dia tão propenso aí para DRs, discutir relacionamento, não tá tão favorável, tá? Até porque depois a Lua vai entrar em Peixes. Então por volta das 16h55, né, às 4h55 da tarde, a Lua entra em Peixes, a gente fica mais sentimental, mais emotivo e mais intuitivo também, certo? Aí a Lua começa a formar trígono com Mercúrio, e isso fica ativo durante a noite. Final da tarde até a noite, é só esse aspecto com Lua que vai ter aí, né? Isso gera mais sociabilidade para lidar com assuntos, com pessoas, com estudos. Grandes insights podem surgir aí nesse domingo. Segunda-feira, dia 14 de outubro, temos aí a Lua em conjunção intensa com Saturno durante o dia. Tá? Isso fica ativo até a noite, mas a intensidade ela rola durante o dia. Essa conjunção, né? Apesar de ser uma conjunção, falei com aspecto neutro, a Lua é muito sentimental. Um signo de água fica mais sentimental ainda. E Saturno já é um planeta mais rígido, planeta que rege Capricórnio, né? Então, assuntos de cunho aí espiritual e sentimental vão estar meio que se desencadeando para serem resolvidos, tá? Então, pode rolar alguém cobrando o sentimento de alguém, pode rolar aí a própria espiritualidade cobrando alguma coisa da gente, né? Coisas pendentes, coisas que a gente está deixando de lado. A gente pode sentir a nossa intuição aí bem voltada para aquilo que a gente precisa fazer e que a gente não quer de certa forma, né? Então, porém, assuntos de família, assuntos entre parcerias de trabalho podem ter resolução, tá? A gente vai ter os pés no chão para conversar sobre esses assuntos. É claro que eu falei, né? Depende muito da pessoa, depende do entorno, depende do que a gente tá sentindo, de como foi a semana, o final de semana, tá? De forma geral, é um aspecto neutro e que envolve aí maturidade para que qualquer assunto se desenvolva. Isso continua durante a noite e também à noite teremos a Lua em trígono, tá? É um aspecto fluido com Marte. O Marte ele já coloca aquilo em ação. Então, se a gente está desenvolvendo um projeto, um assunto durante o dia, isso pode ser mais ativo, né, e acontecer mesmo durante a noite. Claro que durante o dia também pode, tá, gente? Mas a noite ela vai estar mais agitada,
né? Aquele sentimento de, preciso fazer logo, né? Vai fazer com que a gente realize algo. O desafio da noite seria a Lua em quadratura com Júpiter, tá? Isso pode trazer a necessidade e urgência de quebrar certas crenças. Crenças limitantes, crenças que não estão nos ajudando a nada, que só estão gerando mais inimigos na nossa vida, né? É claro que assim, né? Quando eu falei a questão da vibração, se você tá afastando algumas pessoas é porque as vibes estão diferentes. Não adianta você querer insistir em alguém que não tá mais na sua vibe, né? Temos que prestar atenção nisso também. Gente, essa semana é isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando, eu agradeço. Quem quiser fechar mapa astral, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Adquirir algum e-book, né? Tô lançando aí minha série de e-books, já lancei 4. História da astrologia, os signos, né? Os elementos e ritmos que formam os 12 signos, os planetas astrológicos e agora as 12 casas astrológicas. Quem quiser adquirir, vai estar aqui também no link abaixo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.